Olá pessoal, eu sou o Edi Pipocas, falo com o Nigazal, que está em Londres, não está exatamente num hotel, nem na residência própria. O Zau, o Zau é um rapper angolano que encontra-se nesse momento na Inglaterra em situações menos comuns. Nasceu na Jamba, viveu no estrangeiro entre Europa e Estados Unidos e foi preso em 2007. Num percurso no hip-hop com mais de 23 anos, identificámo-lo como gangsta rap. É o orgulho do esquadrão dramático. É um tag nigga, street nigga, atenção, é o nigga. Para quem já ouviu falar do Zau e pesquisou um bocadinho, o Zau vem da Jamba. E para quem nasceu nos anos 80, no início dos anos 90, conhece a Jamba. Para todos os angolanos, para todos naturalistas, para todos os pro-blacks que conhecem um bocadinho da história da África, sabem o que representa o território da Jamba para os angolanos e para Angola no geral. Zau, eu vou começar pela seguinte questão. Tu tens num post do Instagram a parabenizar o Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Qual é a tua ligação direta com Jonas Malheiro Savimbi? Quer dizer, nascendo na Jamba, né, Jamba sempre foi um território da UNITA. Todos sabemos que o Dr. Savimbi sempre foi o líder da UNITA, até ter sido falecido. E no tempo, quando eu estava na Jamba, ele era mesmo o líder da UNITA. E sempre foi alguém que sempre foi um dos meus ídolos. Alguém que eu conheci pessoalmente. Alguém que os filhos são amigos meus, são pessoas com quem eu cresci e vivi os primeiros anos da minha vida ao lado. Então sim, a minha ligação com o Dr. Savimbi e a sua família sempre foi muito forte e também o meu pai era membro da UNITA, era um dos membros fundadores da UNITA e praticamente a minha ligação com o Dr. Savimbi é devido à ligação do meu pai com o Dr. Savimbi e a história da UNITA e a história da Jamba. Ok. Zau, tu nasceste em Eu nasci em 1984. 84, tens agora 36 anos. Sim, mano. Tu saíste de Angola em que ano? Nasci de Angola lá para os fins de 1992. Quando saíste de Angola em 92? Sim. Ok, mas eu saí de Angola de ir e voltar ou sair de Angola de permanecer fora de Angola? Permanecer fora de Angola, saímos mesmo em 1992. Na altura dos acordos de Lusaka, certo? 92. Sim, depois dos acordos. Depois das primeiras eleições de Angola. Sim. Okay. Sim. Então podemos fazer uma perspectiva do que tu lembras ainda de 84 até 92 e o que te obrigou ou o que tu sabes da história que te tirou de Angola para fora, que te tirou da Jamba para fora de Angola? Sim, podemos, mano, está à vontade. Certo, então nasces em 84 do mês de dezembro, dia 26 de dezembro de 1984. Ok, então ainda não fizeste 36 anos, fazes 36 anos. Yeah. Sim, daqui a alguns meses. Como era o teu convívio? O que é que tu lembras da tua infância? Porque na verdade são pouco tempo, foram 92, saíste de Angola com 6, 7 anos. Sim, é muito pouco tempo, mas eu me lembro de muitas coisas. O engraçado foi que houve vezes na minha vida que eu perguntava aos meus pais ou às minhas mães, que eles até achavam engraçado. Eu perguntava: mãe, será que a minha idade será que a minha idade é de verdade? Será que vocês me esconderam a idade? Porque sim, de certeza que há certas coisas que eu me lembro que às vezes penso: será que faz sentido as coisas que eu me lembro tendo a idade que tinha? Mas
sim, de acordo, de acordo, de acordo com a minha família, essa é a mesma idade. Mas sim, me lembro de muitas coisas. O que é mais impactante? Como é que foi a tua infância, a tua escola, a tua vida era normal? Porque a ideia que eu tenho a ideia que eu tenho da Jamba é a ideia não romantizada. É assim, quando eu estava na Jamba, eu não tinha informação nenhuma acerca do que é que se passa fora da Jamba. Eu não sabia como é que a vida era na Europa, eu não sabia como é que a vida era na América, na Ásia. Eu nem sabia como é que a vida era em Luanda. Então, automaticamente, para mim, a minha vida na Jamba era normal, porque era tudo que eu sabia. Só quando eu tive a oportunidade de conhecer o exterior, foi quando realmente notei como é que a minha vida era e notei as dificuldades que tínhamos, as coisas que não tínhamos e a diferença entre a vida na mata e a vida nas cidades. Agora, podemos tocar em certas coisas em particular, eu não sei onde queres que eu comece. Não, vamos tentar fazer de uma forma cronológica. Tu nasces em 84, sim. Tu usas a expressão mães. É uma expressão comum, tipo, o teu pai tinha várias mulheres, mães inclui tias. Por que dessa expressão, para começar? Porque na Jamba havia uma cultura que mesmo a mãe do meu amigo era considerada minha mãe. Então aquilo éramos muito chegados, tipo, a mãe do meu amigo tratava-me da mesma maneira como tratava o meu amigo, e a minha mãe tratava os meus amigos da mesma maneira como me tratava. O respeito que eu tenho pela minha mãe é o mesmo respeito que eu tinha pelas mães de pessoas chegadas. Daí vem esse termo. Ok. Então, transmite o que é que tu lembras do momento em que tu nasceste até o momento em que tu saíste de Angola. Do pouco que lembras ou do muito que lembras que faz-te questionar a propriedade. Ok, vamos falar, por exemplo, vamos falar da escola, né? Certo. A nossa escola na Jamba era a escola em ar livre. Então não havia, no meu tempo não havia, tipo, nem entravas numa sala e sentavas num banco. A nossa escola era na ar livre, e onde nós sentávamos em troncos de árvores. E todos os dias, eu me lembro, todos os dias que apanhamos na escola, nós tínhamos que andar mais de talvez 4, 5 quilómetros. Tínhamos que ir buscar o quadro. O quadro ficava na casa da nossa professora. Nós tínhamos que transportar o quadro e levar aquilo para a escola. Entre talvez 8, 9 estudantes, transportar aquilo na cabeça. E depois da lição, a caminhada era a mesma. Tínhamos que levar o quadro até a casa da professora e depois daí andar para voltar para casa de novo. E depois, pronto, né? Desde que eu me lembro bem, a maioria do tempo era sempre quente. Apesar de que também havia o tempo do cacimbo. Mas a própria caminhada para a escola já era dura, mano, porque a maioria de nós nem tínhamos sapatos que é para caminhar para a escola. Então a caminhada era feita na areia quente, porque na Jamba não havia asfalto. A caminhada era na areia quente, todos os dias para a escola, e de volta para a escola. Havia vezes que a areia estava tão quente, nós tínhamos que parar e fazer chinelos com folhas de árvore. Isso é algo de que eu me lembro bem. Mas pronto, é como eu disse, né? No momento quando isso acontecia, eu não achava que aquilo era sofrimento, eu não achava que aquilo era algo
que não é normal, estás a ver? Na minha mentalidade eu pensava que a volta do mundo é tudo o que todos fazem. Mas sim, são pequenas coisas de que eu me lembro. Aquilo era o teu mundo na altura? Aquele era o meu mundo. E eu ainda me lembro quando uma vez passei, não sei se foi a primeira classe ou a segunda classe, e a minha prenda de passar a escola foi uma lata de Coca-Cola, mano. Eu me lembro que foi a primeira vez que bebi uma lata de Coca-Cola, porque sempre que o meu pai vinha de batalhas, porque havia vezes que eu não via o meu pai durante 6 meses, sempre que o meu pai vinha de batalha, ele trazia certas coisas, tipo, havia uma coisa que nós chamávamos de caixa de RR. Caixa de RR era uma coisa, vinha assim, tipo um chocolate, ou uma gasosa, ou coisas desse género, coisas que para nós aquilo era um sonho. E eu me lembro quando eu passei na escola, eu recebi uma lata de Coca-Cola, e eu me lembro a correr pelo bairro todo, a me gabar de uma lata de Coca-Cola, tipo aquilo é uma Xbox 360 ou uma PlayStation 4, estás a ver? Porque, e uma coisa que eu tenho que admitir, devido ao estatuto do meu pai da UNITA, eu até tinha sorte, comparando com outros miúdos da minha idade, da minha volta. Há muitos que nunca sequer tiveram a oportunidade de beber uma lata de Coca-Cola na Jamba. Então, para mim, são essas coisas simples que me marcaram. São essas coisas, tipo, quando eu cheguei na Europa e cheguei na América e vejo, tipo, a facilidade de como uma criança pode comprar um gelado, ou pode comprar uma gasosa, ou pode comprar um chocolate. Mas na Jamba aquilo era a minha prenda de passar a escola. E são coisas desse género. Houve uma vez que, por exemplo, mesmo aqui dentro no outro dia, houve uma das refeições que nos deram no outro dia foi carne beef. Em inglês é corned beef. Não sei se estás a ver o que eu estou a falar. Sim. Até eu sair da Jamba praticamente diariamente, a comida que nos davam era fungo com carne beef. Fungo com corned beef. Corned beef de lata. Yeah. Eu comi tanto corned beef como criança que agora odeio corned beef. Quando vejo corned beef aqui, detesto mesmo, porque me faz lembrar, tipo, das poucas possibilidades que tínhamos de comer ter outros alimentos. Quando meu pai vinha de batalhas, de vez em quando íamos caçar, ou talvez comíamos um coelho, ou talvez comíamos uma gazela, que aquilo era já ocasiões especiais. Então, eu ainda me lembro, tenho uma memória de que uma vez eu estava na mesa de jantar, eu, a minha irmã, a minha mãe, e a comida era frango assado. E eu me lembro lutar com a minha irmã. E quando eu digo lutar, não é tipo, não foi socos e pontapés. Mas lutamos por uma perna de frango. Sim, lutamos por uma perna de frango. Então eu agarrei a perna de frango num lado, ela agarrou a perna de frango no outro lado. E lutamos com tanta força que acabamos por desfazer a perna toda e ninguém até comeu. ninguém acabou de comer a perna toda. Mas quando eu chego em Luanda, eu chego na Europa e vejo, tipo, vamos à casa de alguém almoçar, ok? E vejo, tipo, 50 pernas de frango na panela, ou uns até nem acabam a comida, deitam no lixo. Para mim aquilo foi um choque. Eu me lembro, na Jamba, a maioria dos carros que havia lá eram jipes militares, e os únicos carros, os carros normais, carros urbanos, eram carros que eram capturados das zonas do MPLA. Eram carros tipo o PAU e o RUN, carros desse género. Mas pronto, eu sempre fui, tipo, desde criança, sempre gostei assim, tipo, sempre gostava dos jipes militares. Mas pronto, eu como criança não tinha aquela possibilidade de ter um carro de brinquedo. Agora não sei se te lembras daquelas máquinas de fotografias antigas em que tu tiras uma foto e a foto sai logo no momento. Estás a ver do que eu estou a falar? Sim, as Polaroids, sim.
Sim. Agora, se tu te lembras bem, aquelas máquinas têm um shape, têm um formato de tipo um carro. Sim. Eu me lembro, havia uma máquina lá em casa que já não trabalhava. Era aquilo que eu usava, como brinquedo, tipo, quando eu brincava na areia sozinho, usava aquilo como carro, tipo. Depois chego na Europa, tipo, estou a ver miúdos com carros de brinquedos gigantes e, mano, aquilo... Foi um choque. Foi um choque. São coisas simples, mas coisas que me marcaram. Então isso foi mais... Isso já te falei da escola, já te falei de certas memórias, mas sim, é muita coisa. O convívio, tu tinhas ideia que havia uma guerra? Sim. A ideologia da guerra e a ideia de que havia guerra era algo que era incultado a nós muito, muito, muito cedo. Era mesmo tipo, a cultura era mesmo uma cultura militar. A mentalidade que davam as crianças é que praticamente o mundo todo está contra nós. Que nós temos que lutar contra pessoas que têm força aérea, têm ajuda dos cubanos e têm ajuda dos russos, etc. Então, era algo que não escondiam as crianças desde muito cedo. Desde muito cedo. Então, a mentalidade de uma criança de 5 ou 6 anos na Jamba era equivalente à mentalidade de alguém de talvez 8, 9, 10 anos na cidade. Certo. Não havia aquela cultura de ser mimado. A cultura era uma cultura que tinhas que crescer rápido e tinhas que estar pronto a ajudar a causa de uma maneira ou outra. Então, a guerra é algo que nunca se escondia, mesmo por razões de segurança, mano. Porque uma criança tu tinhas que saber notar quando a sirene tocava. Estás a ver? Porque nós vivíamos em situações em que nós estávamos na escola e de repente a Força Aérea Cubana está a deitar bombas, temos que fugir nos bunkers ou temos que fugir para casa ou coisas desse género. Então nós tínhamos que saber exatamente o que é que se passa. Eu estava bem ciente do que havia uma guerra. Para além disso, tu estavas à volta de soldados constantemente, pessoas de farda, armamento e coisas desse género. Então, era mesmo que quisesse esconder a uma criança que havia guerra, era praticamente impossível. E por razões de segurança não era aconselhável, mano. Certo. Tu, por seres filho de um dos fundadores e estás próximo do doutor Savimbi, eras tratado de forma diferente, como um príncipezinho, ou sempre foste um rapaz comum? Era impossível de ser tratado completamente igual a todos os outros, porque isso é mesmo tipo, são leis de natureza, né? Certo. Porque os próprios filhos do Savimbi era impossível ser, porque mesmo que quisesses tratá-los de uma maneira normal, subconscientemente não fazerias isso, porque sabes quem é o pai dele. Certo. Então a situação comigo era a mesma. Como um princesinho, digo que não, porque essa não era a cultura, porque o meu próprio pai não admitiria que isso acontecesse. Certo. E até há vezes que por seres filhos de alguém conhecido até tinhas mais responsabilidades. Tinhas que provar ainda mais do que os outros, que é para não pensarem que tu não mereces o tratamento que tens. Mas, sim, eu sentia sempre uma certa, especialmente na zona onde eu vivia, eu sentia a diferença. Eu sentia a diferença de como as pessoas me tratavam e de como as pessoas tratavam o meu vizinho, por exemplo, que talvez o pai do meu vizinho se calhar é apenas um soldado normal. Então, já o meu pai era um general na UNITA, então o tratamento de uma maneira ou outra subconscientemente, sim, era diferente, mas não como um príncipe. Não como um príncipe. Aquilo era uma cultura de igualdade. Ok. Ou seja, alguma situação
de guerrilha que tu lembras de extremo, que tu precisaste estar albergado num bunker, precisaram estar escondidos, ou então alguma situação de vitória, ou tipo vitória durante uma batalha, um convívio pós-guerra, seja de uma forma má, porque aconteceu algo, perderam soldados, ou seja de uma forma positiva, porque a batalha correu bem e ganharam terreno? Quer dizer, eu já vi pessoas a perderem. Eu já vi pelo menos três situações onde pessoas perderam braços, perderam pernas, através de bombas aéreas. Agora, felizmente, as forças da oposição quando eu digo oposição, nós estávamos na UNITA, então a oposição era a UNITA. As forças da oposição naquele tempo nunca conseguiram penetrar a Jamba. Certo. Então, a maneira mais forte deles causarem danos era através de força aérea. E isso foi antes de a UNITA conseguir os Stingers, que são armamento dos Estados Unidos. Antimísseis, sim. Antimísseis. Antes disso, pronto, havia certas dificuldades, porque a Força Aérea Cubana, com a ajuda dos russos, atacavam constantemente. Então, sim, sempre que a sirene tocava, quer dizer que a Força Aérea está no ar e bombas vão cair. E infelizmente eu já perdi 3 amigos de infância com esse tipo de ataques. Situações que podia ter sido eu que tive sorte. Agora repara, na escola, como eu te disse, no ar livre havia bunkers. Mas os bunkers na escola não eram bunkers com teto. Aquilo era apenas um buraco. Certo. Então, por exemplo, se tu estás num buraco e a bomba cai até o lado, não cai no buraco, mas cai ao lado do buraco, como tu estás no buraco, tecnicamente estás subterrâneo, então o impacto da bomba não vai ser tão drástico. Certo. Mas, ao mesmo tempo, corres o risco de a bomba cair mesmo no teu buraco. Então, foi uma coisa que eu nunca me acostumei. E sempre que a sirene tocava, eu nunca entrava num buraco, eu metia-me a correr para casa. E foi dessas vezes que foi assim que perdi os meus amigos, porque eles faziam a mesma coisa. Já em casa, o bunker já tinha teto. Era algo mais seguro. Mas sim, em termos tipo militares, essas foram algumas das piores coisas que eu vi. E o próprio barulho, estás a ver? O barulho de um MiG no ar é tipo... Mano, é o ruído do diabo. É tipo inferno na terra. Aquilo é tipo, sei lá, mano. Mas nós ouvimos aquilo tantas vezes que acabaríamos por estarmos habituados. Não é só o barulho dos MiGs, também o barulho da própria sirene local. Sim, são coisas muito difíceis de esquecer. Então, vamos regressar aqui para 92. Tu sais da Jamba, vais para a capital, ainda muito novo. Ficas quanto tempo na capital? Ficas quanto tempo em Luanda? Na capital ficamos, só me lembro bem, ficamos 1 ou 2 semanas. Depois fomos para Cabinda. Foi aí que conheci a família da parte do meu pai. E de Cabinda voltamos para Luanda. E foi aí que a decisão foi tomada
né? Que já não podíamos voltar para Jamba. Sim. Já não podíamos voltar para Jamba, porque se eu me lembro bem, parece que acho que havia vários membros da UNITA com suas famílias em Luanda naquele tempo. Certo. E houve um mandato de chamada do Dr. Savimbi a dizer que todos tinham que voltar para Jamba. Certo. Mas a ordem foi que todas as famílias iam num avião grande, e a minha família era a única família que ia num avião, uma avioneta privada, que era só para a minha família. Certo. E foi isso que levou meu pai a decidir que não podíamos entrar nesse avião, e não percebemos o porquê que não entrávamos no avião grande com as outras famílias todas. Agora, tens que reparar, meu pai e o Savimbi já tiveram na mata mais de 24 anos em luta à mão armada. Então, em termos de estratégia militar, eles sabem exatamente o que é que o outro sabe e o que é que não sabe. Sim. Então, quando o Dr. Savimbi diz que nós tínhamos que entrar num avião só para a minha família, deu a entender, isso é uma estratégia que o meu pai já viu antes. Certo. Provavelmente uma estratégia que o meu próprio pai já implementou antes. Certo. Então foi aí que achamos que aquele voo não era seguro. E a decisão foi aí que, pronto, né, contactos foram feitos, etc. E saímos da Jamba, saímos de Luanda à noite. Tivemos que entrar no aeroporto, tipo atrás do aeroporto, de uma porta que era proibida. O avião teve que sair com as luzes fechadas. Tivemos que parar em Marrocos para pôr gasolina no avião, e depois aterramos no Algarve, em Faro. Certo. Foi aí. Então chegas tu a Portugal, em Faro, com 7 anos, certo? 7 anos a fazer 8. A fazer 8. Ok. E o impacto de chegar na Europa? Chegaste em que altura? Inverno? Verão? Não me lembro. Ok. Não me lembro. Mas, pronto, né? Quando chegamos, tendo em conta que, pronto, né? Já vim de Luanda, então já vi estrada de asfalto, já vi prédios, apesar de que, pronto, né? É diferente. Luanda mesmo, apesar de ser a capital, também... Yeah. As coisas não estavam muito... não estavam muito bonitas, mas pronto, quando chego em Portugal já vejo já tudo limpo, a estrada é diferente, e a maioria das pessoas são brancas. A maioria das pessoas são brancas. Foi um choque fodido. Quando nós na Jamba, quando eras um bom estudante na Jamba, tu normalmente recebias uma bolsa e podias estudar no estrangeiro. Certo. Eu já tinha um irmão, já estava lá, já estava em Portugal. Ele estava em Aveiro. Então ele saiu de Aveiro, nos encontramos e, pontos, a vida avançou. E ficaste como é que foi a tua vida em Portugal? Estudaste em Portugal? Foi só uma transição para outro país? Nós fomos para uma cidade no distrito do Ribatejo, Santarém, certo. num
um bairro que se chama São Domingos. E até o que é engraçado nisso é que eu, quando leio o livro do meu pai, ele fala acerca de que quando nós saímos de Angola, há pessoas que dizem que nós fomos para Portugal e o governo angolano nos comprou um prédio. e nos comprou um prédio e nos deram $4 milhões e que vivíamos num condomínio fechado. A rua onde eu vivia em Santarém chama-se Avenida Bernardo Santarém, lote 3, segundo esquerdo. Isso é para aquelas pessoas que acreditam nessas fantasias. Qualquer pessoa pode, hoje há internet, hoje há Google Maps, qualquer pessoa pode ver o prédio onde eu vivi. Avenida Bernardo Santarém, lote 3, segundo esquerdo, casa com 3 quartos, 7 membros familiares. Na altura viajou tu, a tua mãe? O bairro de São Domingos. Sim, na altura viajamos a minha mãe, meu pai, o mano Alex, que era tipo um sobrinho do meu pai, a tia Lulu, uma senhora que perdeu os pais muito cedo na Jamba, que era considerada também como uma irmã mais velha, a minha irmã, e depois lá juntámos-nos também com um tio meu da parte da minha mãe que veio conosco também, que é o meu brother, o Mimas. E depois também temos o meu irmão que vem de Aveiro. E depois também o filho do padrinho da minha irmã, que era o Mano Albano, também vivia conosco. E como é que foi a tua vida em Portugal? Como é que descreves a tua vida em Portugal? Quer dizer, para mim aquilo era luxo. E quando eu digo luxo, não quer dizer que aquilo era luxo em termos de luxo. Era luxo porque eu vinha da Jamba, mano. Certo. Então, eu me lembro que na Jamba eu tinha um par de sapatilhas que o meu pai trouxe da África do Sul. Se eu me lembro bem, que aquilo era... O tamanho era 3, 4 vezes maiores. 3, 4 vezes maiores do que o meu tamanho realmente. E eu só me lembro de usar aquilo 1 ou 2 vezes. A maioria das vezes andava sem sapato. Até a minha mãe nem me deixava usar aquilo. Até ocasiões especiais, quando havia uma parada de Torçavimba, coisa desse gênero. Agora de repente estou em Portugal e tenho um par de All Stars, tenho um par de Converse All Star, tenho uma calça da Levi's, ou whatever. Então, para mim aquilo era luxo, comparando do que tínhamos na Jamba, né? Sim. Mas agora, para descrever exatamente o que tínhamos, era uma casa normal, mano. Era uma casa com uma sala, dividia um quarto com o meu tio Mimoso, e era num bairro normal, bairro São Domingos, porque naquele tempo não havia muita população negra no Ribatejo, mas São Domingos era o único sítio na cidade onde encontravas população negra. Eu cresci e vivi com ciganos e negros, estás a ver? Era a zona da Santarém onde tu encontravas minoridades. Certo. Passei lá 3, 4 anos, se me lembro bem. Passamos já 3, 4 anos. 3, 4 anos nessa casa ou 3, 4 anos em Portugal? 4 anos em Portugal. Ok. E depois mais estudaste, fizeste amigos em Portugal? Sim, fiz muitos amigos. Aí num bairro em São Domingos fizemos muitos amigos. Viajávamos para Lisboa, viajávamos para o Porto, sim. Se fiz amigos como fiz amigos nos Estados Unidos ou no Canadá, talvez não. Mas sim, posso dizer que fiz amigos. Então ficaste mais ou menos em Portugal dos 8 até mais ou menos 12, 13 anos. Ou seja, a tua infância e pré-adolescência foi tudo feito em Portugal.
Algo desse género. Porque por razões de certas coisas que se passaram nos Estados Unidos e no Canadá, não vou te dizer exatamente quando é que saí de Portugal ou quando cheguei nos Estados Unidos. Mas sim. Não podes precisar não vou te dizer datas. exatamente. Sim. É uma fase delicada. Ok. Uma fase delicada. Tu sais de Portugal para os Estados Unidos ou para o Canadá? Para os Estados Unidos primeiro. Ok. Vês quanto tempo nos Estados Unidos? Estive lá alguns anos. Tive lá alguns bons anos. Alguns bons anos, não consegues determinar quanto? 10, 20? Menos de 10. Menos de 10. Ok. Menos de 10. Menos de 10. Imagina, mas aí já não te veste sozinho. Tiveste sozinho ou com os teus pais? Não eram com meus pais, porque naquele tempo o meu pai, quando nós chegamos em Portugal, o meu pai voltou para Angola. Ok. Meu pai voltou para Angola, tinha lá o seu próprio partido, TRD, etc. Enquanto nós estávamos em Portugal. Depois eu consegui nos Estados Unidos vivia com família, primos, coisas desse género. Primos que não são primos de sangue, mas primos, né? Sim. E houve um tempo que também vivia com amigos, porque já tive certos problemas em casa de um tio onde eu vivia, que então já fui roado de lá. Já vivia com amigos. Houve uma fase que meus pais nem sabiam com quem eu estava a viver. Só quando o meu pai conseguiu o trabalho no Canadá é que eu fui para o Canadá. Vamos aqui recapitular. Onde é que tu começaste a ser senhor do teu próprio nariz? Onde é que o Zau começou a sentir homenzinho, que já fazia as merdinhas dele? Foi em Portugal ou foi nos Estados Unidos? Em Portugal já fazia certas coisas, mas eu tenho que dizer que era mesmo, foi nos Estados Unidos. Foi a fase mais crucial. Ok. Mas imagina, existe um desvio mental do Zau, ou o Zau era aquele miúdo concentrado que estudava, mas também não fugia de uma merdice? Estás a ver? Ou era mesmo, estava muito mais ligado ao desvio? Em termos de escola, eu sempre fui inteligente, tipo, em termos académicos, porque isso também fez mesmo já, tipo, isso é uma coisa que era incultada a nós mesmo também na Jamba. Porque na Jamba, uma das coisas que as crianças tinham que ser, nós éramos encorajados a ser inteligentes e forte fisicamente. Então esse sempre foi o encorajamento. Eu me lembro uma vez visitei a livraria do Dr. Savim na Jamba. Ele tinha mais de 5 ou 6 mil livros na biblioteca dele. Então aquilo para mim uma das coisas que também me marcou, porque eu sempre pensei, mas como é que um homem como esse, que é conhecido de lutar com a mão armada, também tem 6, 5 mil livros, consegue falar 3, 4, 5 línguas? Então, para mim, a inteligência académica sempre foi tipo algo que eu... Sempre fez parte. Algo que sempre fiz parte, algo inteligente. Mas as ruas sempre... Houve algo que me atraiu. Houve algo que me atraiu nas ruas. Era isso que eu ia perguntar. Imagina, quando não estavas ligado diretamente à música, já estavas na altura? Não. Então, não. Quer dizer, já gostava de ouvir rap, porque devido a... Eu tinha... O Oshifu é meu primo, não sei se já ouviste dizer do Oshifu. Sim, o Oshifu. E o Big Busha é meu tio. Então o Big Bush aprendeu com o Oshifu. Eu praticamente, em termos de rap, a música rap, foi o meu tio Big Bush que me fez apaixonar-me com hip hop. Ele já fazia música naquela época, mas eu, como artista, não me via como artista. Mas
Eu às vezes tento fazer aquela conexão. Estás a ver? O que é que posso ligar a Jamba com as ruas da América ou com as ruas dos Estados Unidos ou as ruas do Canadá? Mas essa ligação, tu vais buscar para justificar o que és tu hoje, ou tu vais buscar porque realmente sentes que tem a ver uma coisa com a outra? Eu até não tento justificar, porque isso seria eu a dar desculpas. Eu tenho que ser honesto. A minha ligação com as ruas foi minha escolha, porque não foi porque eu não tive possibilidades de não me meter nas ruas. Não foi porque na Europa ou na América me faltou comida no prato. Não foi porque a minha mãe ou o meu pai fumavam crack ou algo desse género, que normalmente é a história dos miúdos nas ruas na América. Para mim foi escolha própria. A irmandade entre os meus amigos. As pessoas que eu conheci, certas influências, o poder, a brutalidade. Uma das coisas que eu posso ligar a Jamba com as ruas é a brutalidade. O que tu podes alcançar com poder físico e com poder bruto, com violência. Essa noção é que tu acreditas que trouxeste da Jamba? Sim, porque na Jamba nós somos ensinados a não levar desaforo para casa. Nem para lado nenhum. Eu não podia voltar para em casa na Jamba a chorar porque um amigo me bateu, ou acabaria por levar mais chapadas. Então, na Jamba nós somos ensinados a ser, o homem tem que ser forte. Nós estamos rodeados por um ambiente que é protegido por violência. Então, se nós não aprendemos a ser extremamente brutos, se não aprendemos a usar violência extrema a qualquer momento, então um dia podem nos invadir e Jamba já não vai ser Jamba e vão nos matar nós todos. Ou seja, de uma forma ou de outra eram preparados como pessoas para defender o território. Exatamente. Essa sempre foi a mentalidade. Eu acho que alguns de nós levamos aquilo mais a sério do que outros, porque há pessoas que viveram exatamente o que eu vivi, viram exatamente o que eu vivi, mas talvez não veem as coisas da maneira que eu vejo. Agora, tudo que eu aprendi na Jamba, eu acreditei em todas as palavras, eu acreditei em todas as vírgulas e pontos finais e pontos de exclamação. Há um ponto aí que não bate. Imagina, o desentendimento do teu pai com o Dr. Savimbi podia deixar-te à parte. Se o meu pai não está fixe com um amigo, aconteceu alguma coisa, talvez o amigo não seja tão bom para o meu pai. Por que que os ensinamentos... Imagina, o teu pai afastou-se do Savimbi, tinha cerca de 8 anos. Qual é a influência que esse nome que o Savimbi pode ter durante 8 anos na tua vida que influencia durante o resto dos anos? Porque apesar do desentendimento deles, o meu pai nunca deixou de reconhecer o que é que o Dr. Savimbi representa. O meu pai nunca deixou de reconhecer as coisas que o meu próprio pai aprendeu com o Dr. Savimbi. Ou seja, além de, imagina, eu não digo a cultura, mas as tradições, o que era o Dr. Savimbi, o teu pai no fundo também era. A mentalidade. Exatamente. Ou seja, o Dr. Savimbi acaba por ser uma cortina de ferro, mas o teu pai era exatamente a mesma coisa, certo? Exatamente. Então, o meu pai nunca me deixou, nunca quisesse que eu parasse de admirar
Dr. Savimbi por aquilo que ele é. Ele sempre fez questão de me dizer que o desentendimento dele é entre ele e o Dr. Savimbi. O meu pai sempre fez questão que a minha amizade, um dos meus melhores amigos é o Luli Sacaeta, que é o filho mais novo do Dr. Savimbi, que ele nasceu 3 ou 4 dias antes de mim. O Luli Sacaeta até hoje continua a ser um dos meus melhores amigos. E o mesmo respeito que eu tenho pelo Dr. Savimbi é o mesmo respeito que o Luli Sacaeta tem pelo meu pai, ainda hoje em Luanda. Ainda trata meu pai como tio, como um confidente. E o Luli Sacaeta sabe acerca do desentendimento do meu pai com o pai dele, da mesma maneira que eu sei. Então, o desentendimento do meu pai com Savimbi não é algo que vai me fazer olhar o Savimbi numa outra luz ou de uma outra maneira. Aquilo é um desentendimento da maneira de ver as coisas, da maneira de como governar o partido. Então há uma doutrina savimbista, posso assim classificar, que na qual tu viveste e o teu pai sempre permaneceu. Nunca houve aquela alimentação de filho, esquece isso, certo? Sim, não é isso. Porque se tu lês o livro, se tu lês o livro do meu pai, tu vais notar isso, tu vais ver, ok. Num lado ele explica o que é que ele fez, o que é que nos fez sair da jamba, mas no outro lado vais perceber porque é que ele teve com Savimbi durante 24 anos na mata. O que passaram na luta contra o colonialismo, o que passaram na luta na guerra civil, chega a ser mais pesado do que o lhes fez a desentenderem-se. Certo. Prontos, agora, sem ir muito longe acerca desse aspecto, houve um ponto que o meu pai era o ministro do interior na UNITA. Então, estamos a falar de um partido que só existiu da maneira como existiu devido à disciplina. Disciplina era extremamente importante para o Dr. Savimbi. E para controlares um partido que tens que lutar contra não só o MPLA, mas tens que lutar contra os cubanos e com os russos, sem disciplina não vais a lado nenhum. A verdade é essa. Tu chegas aos Estados Unidos com 13, 14 anos. Por aí. 13, 14 anos. Para viver na casa de familiares, certo? Sim. Depois és expulso da casa dos teus familiares porque já começaste a ter comportamentos desviados, certo? Certo. O teu poder físico, o teu tamanho, entendeste? E a normalidade, ser bruto, partir para comportamentos mais ligados ao físico, alinham-se. E também, em parte dos Estados Unidos estavas? Estava em Filadélfia. Bairro, Norte de Philly. Bairro, zona comunitária, zona nobre. Quais eram as condições propícias para tu te desviares já a partir de lá? Sim. Não sei se já ouviste falar de um rapper que se chama Beanie Sigel. Beanie Sigel. Eu não, mas vou pesquisar. Beanie Sigel, um rapper de Filadélfia. Beanie Sigel. É na zona dele. Onde eu vivia. E pronto, né? E também a maioria das zonas onde a comunidade negra em Filadélfia vivia são zonas desfavorecidas, estás a ver? Mas para mim, como eu te disse antes, eu não vi aquilo como uma zona desfavorecida, eu vi aquilo como uma zona normal. Eu vim do mato. Certo. Como é que eu vou olhar numa zona? Como é que eu estou nos Estados Unidos da América e vou olhar como uma zona pobre ou uma zona desfavorecida? Para mim aquilo era uma zona normal. Todos têm casa, todos têm teto, todos têm sapatos, todos comem, uns são gordos. O que é que está a faltar aqui? No inverno todos têm casaco,
todos são fortes fisicamente, então qual realmente é o desfavoricismo? Ok, se eu comparar a comunidade negra com a comunidade branca, ok, sim. Os brancos viviam em melhores zonas e tinham melhor sistema de saúde, estás a ver, menos crime, etc. Mas são coisas que para mim eu ignorava aquilo. Para mim aquilo tipo, não fazia diferença. Certo. Para mim aquilo não fazia diferença. Algum momento da tua vida, hoje, nos dias de hoje, tu dizes e pensas, podia ser diferente, podia ter um outro comportamento. Não digo o que te levou a estar preso hoje, mas mais atrás, tipo os Estados Unidos. Por exemplo, o facto de terem tirado de uma casa onde estavas a viver. Há arrependimento em certos comportamentos ou não foste um homem de se arrepender? Sim. Se eu pudesse fazer as coisas de uma maneira diferente, fazeria. Mas eu acho que isso é uma coisa que qualquer ser humano pode dizer isso. Em inglês é hindsight. In hindsight, tu podes fazer as coisas de uma maneira diferente. Sim, certas decisões seriam tomadas diferente. Mas o tempo não volta para trás. O tempo não volta para trás. Naquele momento são coisas que eu queria fazer, são coisas que eu gostava de fazer, mano. Okay. Eu gosto das ruas, eu gostava de lutar. Eu gostava de fazer dinheiro. Essa era uma outra motivação que eu tinha. Desde que saí na Jamba, eu jurei que eu nunca mais vou comer carne de bife com fungo diariamente. Eu jurei que nunca mais vou só ter um par de sapatos. Então, eu achava que aquilo era fácil. Mas sendo o teu pai governante, sendo o teu pai que de uma forma ou de outra sempre foi um angolano privilegiado, por que as tuas saídas foram erradas? Também depende do que tu consideras privilegiado. Depende porque vou comparar. Okay. Eu comparo isso com a situação normal de qualquer angolano. Teu pai trabalhou no estrangeiro, tu tiveste a possibilidade de sair de Angola. Sim. Entendeste? Comparando com o resto que não conseguiu. Sim. Entendes? Sim. Tu saíste de Portugal para os Estados Unidos. Sim. Tu saíste dos Estados Unidos para o Canadá. Sim. Apesar de seres adulto, muitas dessas transições tu fizeste ainda jovem, antes dos 18. Sim. Alguém suportava isso. Isso é um privilégio. De uma forma ou outra, sim. Tem razão. Porque eu não entrei num avião sozinho para ir para os Estados Unidos, ou para ir para Portugal, ou para ir para os Estados Unidos, ou para ir para outro sítio qualquer. É por isso que eu te digo que eu não tenho desculpas em termos de eu fiz isso porque não tinha que arranjar, tinha que pôr comida no prato, ou tinha... Não, eu fiz as coisas que eu fiz porque são as coisas que eu gostava de fazer. Agora, privilégio, eu não vivi como o filho do Eduardo dos Santos viveu, ou não vivi como os filhos do Nandó viveram, ou como os filhos do Kundi Payama viveram. Eu nunca me compraram um carro, nunca me deram uma conta bancária com milhares de dólares. Eu nunca estive em Luanda a gastar um monte de kwanzas nas discotecas, ou a me conduzirem com um chofer na cidade. Não. Eu entendo realmente todo o teu ponto. O único sítio, mas de qualquer maneira não deixo de ser privilegiado quando comparo com outras pessoas que não tiveram as possibilidades que eu tive. Eu tenho a mesma idade que tu, entendeste? Eu ouço a tua história, entendeste? Tirando a Jamba, é uma história idêntica. Como se nós saímos de Angola, viemos para Portugal, entende? Sim. Então, eu conheço vários angolanos que chegaram aqui, tenho primos meus
o primo meu que também já se meteu em merda e foi morto cá em Portugal. Não foi preciso sair de Portugal para fazer merda. Sim. Entendes? Sim. E então, a minha ideia aqui é perceber. Imagina, a relação Jamba, entendeste? Tu saíste de 8 anos, com 8 anos da Jamba, entendes? Europa, possibilidades infinitas. Mesmo com toda a merda de racismo, preto, viver em bairros desfavorecidos, tu sabias que estavas há anos-luz do sítio onde tu vieste. Sim. Tu saíste de Portugal e foste para os Estados Unidos, o primeiro país do mundo. Sim. Entendes? Teoricamente, sim. E também com todas as possibilidades. Eu discuto com muita gente que há mais possibilidades de alguém se meter em merdas, drogas e roubos de verdade na Europa ou na América do que em África. Sim. Entende? Sim. O que eu quero aqui perceber contigo, tentar perceber contigo, qual foi o ponto de transição? Já sei que você veio imagina, eu acredito que quando tu tinhas os teus 8 anos, na verdade, não foram iguais aos meus. Quando tu tinhas 8, provavelmente tinhas uma mentalidade de 12 anos. Ou mais. Sim. E quando tinhas 14, tinhas quase 18. Sim. Entende? Sim. Eu acho que... Às vezes ainda duvido a minha idade até hoje. Sim. Então... Sim. Eu compreendo exatamente o que tu estás a dizer. É por isso que eu te digo. Eu não tenho desculpas que justificam eu me envolver em marginalismo. Certo. Não tenho desculpas suficientes. Eu não posso, posso te dizer um monte de coisas, posso te falar do meu passado durante 3, 4 horas. Não vai resultar, né? Não há desculpas suficientes. Eu tenho uma linha num som que eu digo, eu não tive necessidade de viver, um som que se chama Consequências, que vai sair na parte 2, que eu digo, eu não tive necessidade de viver essa vida. Essa vida não me escolheu, eu escolhi essa vida. Certo. Agora, a pergunta, o que podemos tentar pesquisar é o que é que me fez escolher essa vida. Porque também mesmo para mim seria difícil de responder. Mas, sim, foi minha escolha. Eu não acho que foi circunstâncias. Eu acho que foi minha escolha. Algo que eu gostei de fazer. Certo. Acho que é a resposta mais leal. Eu gosto das ruas, estás a ver? Eu gosto de andar com duas pistolas na cintura. Eu gosto de ter $10 mil no meu bolso. Eu nunca quis ir trabalhar num sítio que entro às 9 e saio às 5 e no fim da semana só ganhei 200 libras ou 200 euros ou whatever. Eu não gosto de ir pedir no meu pai, pode me dar $50 para ir comprar umas sapatilhas. São coisas que eu rejeitei desde criança. São coisas que eu sempre disse a mim mesmo, eu não vou fazer isso. Eu vou comprar o meu próprio carro. Eu vou pagar a minha renda no cubico. São coisas que eu escolhi. Estás a ver? São coisas que eu escolhi. Não porque eram necessárias. São coisas que eu escolhi. A ligação, eu posso dizer que a ligação entre a Jamba e as ruas no estrangeiro, eu acho que é a única coisa que eu posso ligar é a violência, mano. É a normalidade de violência e de brutalidade. Certo. Porque até porque os ideais que aprendemos na Jamba em termos de educação rejeitam a mentalidade do negro americano das ruas. Então, eu não posso dizer que os meus ideais na Jamba foi o que me fizeram me meter em marginalismo no estrangeiro, não. Zal, sim. Tu viveste nos Estados Unidos quase 10 anos. Sim, eu vivi nos Estados Unidos menos de 10 anos. Até nem vou dizer que são quase 10 anos, são menos de 10 anos. O que se passou foi o seguinte: quando eu fui dos Estados Unidos, fui para o Canadá. Foi aí quando o meu velho conseguiu o trabalho de embaixador. No Canadá, fui deportado.
fui roado do Canadá devido ao mesmo tipo de vida, e tive sorte que não fui para a cadeia lá por causa do estado de diplomacia que meu pai tinha. Certo. Então, quando eu saí do Canadá, voltei para Portugal, fiquei em Portugal durante uns meses e depois voltei de novo nos Estados Unidos. Certo. Quando voltei dos Estados Unidos, o mesmo aconteceu. Fui expulso do país por coisas que até hoje eles não conseguem provar, mas apenas reservaram o direito de me roar do país. Disseram que nós temos evidência suficiente para notar que tu não deves estar nesse país aqui, apenas não podemos provar certas coisas, e para além do mais também já foste expulso do Canadá, que é um nosso país aliado. Mas agora, é por causa disso que eu não estou a te dar datas. Ok, A sem partir do problema. momento, Sim, já entendi. Estás a ver, né? A partir do momento que eu fui para os Estados Unidos, e a partir do momento que depois fui para o Canadá, depois voltei para os Estados Unidos, são datas que não te posso dar, porque a razão do porquê eles até hoje não me conseguiram acusar ou não me conseguiram prender é porque não podem, tipo, podem até pensar que eu fiz certas coisas, mas não podem dizer exatamente quando. Certo. Agora, nós não sabemos quanto longe essa entrevista pode chegar. Até só o porque facto de estarmos na internet já é longe. não só isso, não, mesmo na prisão a entrevista é gravada, estás a ver? Ok. E os ingleses são alinhados dos americanos e dos canadianos, então eu não posso Sem problema. dar datas. Estás a perceber a minha ideia, meu tropa? Não é porque não quero. Certo, sem problemas. Tu és deportado novamente dos Estados Unidos. E onde é que vais? A Portugal? Quando saíres, sim. Pela segunda vez. Tu tens. Sim, tu já tens BI português ou tens BI português ou sempre foste vistos? Não, tínhamos residência. Cartão de residência. Que te permitiu que voltasses para Portugal. Exatamente. Ok. De Portugal. E até porque a ordem foi para eu ser deportado para Angola. Certo. Só que quando o avião parava em Portugal, as autoridades americanas me deixaram com as autoridades portuguesas a dizerem que esse gajo tem que ir para Angola. Mas quando eles viram o meu passaporte e viram o meu cartão de residência, disseram que nós não podemos te obrigar a ir para Angola, porque tu tens direito de residência aqui. Certo. E tu não és procurado por nenhum crime aqui. Certo. Fui para... então estava em Portugal, na zona do Ribatejo de novo, desta vez não em Santarém, desta vez era no Cartacho. E o meu irmão tinha um irmão a viver em Portugal naquele tempo com a sua esposa. O meu irmão já faleceu, descansa em paz, Mano Moi. Fiquei um tempo em Portugal e depois fui para a Holanda. Certo. Fui para a Holanda, então. Na Holanda, não era a primeira vez que eu estive na Holanda. Porque eu já viajava, mesmo quando estava no Canadá e nos Estados Unidos, eu já viajava para a Holanda. O meu tio Big Bucha, que eu te disse, ele vive na Holanda, é com quem eu ficava lá na Holanda. Fui para a Holanda. Da Holanda foi da Holanda que tentei entrar de novo aqui. Tentei entrar na Inglaterra, como tipo, a Inglaterra seria já tipo a minha salvaguarda, segunda chance, terceira chance. Da Holanda da Holanda cheguei, consegui entrar em Londres. Ok, ainda com a residência portuguesa? Não, já com passaporte mesmo angolano. Ok. Já com passaporte mesmo angolano. E como se consegui entrar como estudante. Ok. Sim. Consegui entrar como estudante para Inglaterra. Até começares com comportamentos desviantes novamente na Inglaterra foi quanto tempo? Porque tu chegas num sítio, estás a conhecer pessoas, entendes? Não é de primeira, há uma adaptação. Ou sempre foste daquele gajo pelo teu tamanho, eu vou comandar a boca. Até não em termos de tipo, vou comandar a boca, é mais tipo, havia uma certa
havia uma certa mentalidade que eu, tipo, que é difícil, como é que posso dizer? Acho que é difícil de sair de mim. As minhas intenções eram certas. Até porque quando eu cheguei na Inglaterra, eu já olhava para a minha vida toda e já via poças, mas... E, sim, tenho que admitir que quantas pessoas escaparam ser presos no Canadá, escaparam ser presos na Inglaterra, mas apenas foram expulsos e depois tiveram chance de ir para a Inglaterra. Então as minhas intenções, a sério mesmo, mano, minhas intenções eram certas. Era já no tempo onde eu já começava a levar a minha música mais a sério. Porque cada país onde ia sempre gravava alguma música. Se tu notas os clássicos antes da Cela, alguns dos sons foram gravados nos Estados Unidos, uns no Canadá, um na Holanda. Cada país que eu ia gravava um som, mas não levava aquilo a sério pelas mesmas distrações. Certo. Eu queria viver no momento. Agora, já na Inglaterra, as minhas intenções eram mesmo as intenções certas. As minhas intenções, eu vim aqui como estudante, entrei numa universidade, ia fazer um curso de marketing e as minhas intenções eram acabar o curso, continuar a fazer a minha música, ter a minha licenciatura, etc. Voltar para Angola e fazer algo com a minha vida, mano. Mas mais uma vez não consegui resistir certas tentações. Certo. Do momento em que tu chegaste a Londres ao momento que foste preso, foi quanto tempo? 1 ano. 1 ano. Sim. É possível nos detalhares o que é que realmente aconteceu? Perguntaste do momento que eu cheguei aqui, quanto tempo depois fui preso? Eu fui preso 1 ano depois. Eu cheguei aqui lá para 2006, ok? E fui preso em 2007. Eu fui numa prisão, estava numa cidade no norte da Inglaterra. É lá onde a minha universidade estava, né? Mas pronto, hoje em dia, universidades, você não precisa de atender a classe, né? Já havia mamos online. Depois também a universidade onde eu tinha o seu canal televisivo. Há classes que você podia ficar num cubico numa outra cidade assistir a classe na televisão. O engraçado é que o que me fez mesmo até ir mesmo nessa cidade foram essas tentações, porque a minha universidade era em Londres, mas era em Hull, no norte da Inglaterra, mas eu passava a maioria do meu tempo em Londres, cidade que já conhecia bem. Conheci algumas pessoas que uma oportunidade de negócio criou-se e acabei por ir mesmo lá ficar um tempinho na cidade onde a minha universidade era, e até falando a sério, lá onde eu já devia estar mesmo, eu não devia estar em Londres. Estás a ver, tipo, se eu estou na universidade em Malange, eu não devo viver em Luanda, eu devo viver em Malange. Então é tipo, eu estou na universidade em Malange, mas estou em Luanda, mas como estou em Luanda, mas em Luanda conheci alguém de Malange que me fez ir mesmo para Malange. Foi isso que aconteceu. Agora, só que pronto, né? As versões são diferentes, mano. As versões são diferentes. A versão do, como eu posso dizer, a versão do governo, não é do governo, da polícia, dos procuradores, a versão deles, porque eles, para me prender e me acusar de homicídio, eles têm que vir com motivo, têm que vir porque que eu matei alguém. Certo. Então, têm que fazer a sua história. E porque eles ganharam o julgamento, eu perdi. Então, essa é a versão original. Certo. Essa é a versão que tu encontras porque que o Nigasol foi preso ou whatever. Então, a versão deles foi porque, tipo, o rapaz faleceu por causa de mulher. Tipo, eu matei o homem por causa de uma mulher. Essa é a versão deles. Agora, temos que tomar uma coisa, e são coisas que foram ditas no tribunal. Agora, temos que reparar umas certas cenas.
Agora, a miúda de que se trata é uma miúda que eu conheci apenas em meses. É uma senhora que já tinha 2 filhas, sim, e a verdade é que o rapaz que morreu já era o namorado dela há muito tempo. Certo. O rapaz que morreu já era namorado dela há muito tempo. Só que o rapaz devia-me dinheiro. E quando eu digo devia-me dinheiro, quando eu digo houve oportunidades de negócio, foram essas razões do que me fizeram ir para aquela cidade. O rapaz me devia dinheiro por coisas que, sim, se eu tivesse a oportunidade do tempo voltar para trás, até nem me metia nesse negócio. Porque eu podia só muito bem estudar e continuar a minha vida, mas são coisas que eu já fazia há muitos anos. Em qualquer sítio onde eu ia, é uma tentação que eu não conseguia resistir. O rapaz devia-me dinheiro, o rapaz desapareceu enquanto devia-me dinheiro, e naquela de todos os dias ir na casa da moça à procura dele, acabei por criar uma própria relação com a própria moça. Porque o rapaz não só desapareceu de mim, também desapareceu dela, né? Então, naquela de ir na casa da moça todos os dias, já viste o homem, já viste onde está o homem, nunca vi também, já não vejo já há muitas semanas, etc. E sem papas na língua, acabei por começar a pegar comecei a pegar a miúda. E depois são miúdas corruptas, são miúdas que gostam do rapaz que tem o melhor carro, gostam do rapaz que tem o melhor filho. Então, o rapaz era o namorado dela, mas ela sabe que o rapaz trabalhava para mim. Certo. Então, já havia aquela superioridade. Já havia vezes, quando eu estava na discoteca com meus amigos, ela estava lá com o rapaz, ela já via certas coisas, tipo, elas tinham que esperar na bicha para entrar na discoteca, eu já não esperava na bicha. Já viu certos atos de brutalidade na discoteca, e coisas banais. Então, a miúda praticamente também, tipo, já a chuchuta já estava molhada há muito tempo. Certo. E acabei por criar relações sexuais com essa mboa. Mas mesmo antes do incidente ter acontecido, aquilo já tinha acabado. E não vou te mentir, mano, nessa cidade eu tinha 4 namoradas. Tinha 4 namoradas, até nem chamo namoradas, tinha 4 miúdas, estás a ver? Não posso dizer namoradas porque eu não estava aí, só estava aí já quase um ano. Estás a ver? Tipo, não estava aí a me comprometer com alguém, nunca fui do tipo de pensar em casamento, ou nunca fui do tipo de estar em relações sérias. Eu gosto de boas, eu gosto de uma boa que tem casa, que eu posso ir lá cozinhar, dormir, depois sair de manhã, uma boa que eu posso ir visitar depois da discoteca, uma boa que pode me guardar de certas coisas, pode guardar a minha bula, ou pode esconder a minha pistola, ou whatever, coisas desse género. São um tipo de boas que eu curto. Então eu não achava que havia mais benefício em eu continuar a ter relações sexuais com essa boa. Deixei aquilo. E aquilo praticamente foi uma situação onde o rapaz voltou. Alguém ligou-me, alguém no bairro, na casa da moça ligou-me a dizer que o rapaz está aí e voltou. Há uma festa em casa, estão a ter uma festa não sei o que. O rapaz está aí. No fim da noite fui lá e o incidente aconteceu, mano. Mas foi intencional ou foi sem querer? Não foi intencional. Não foi intencional. Quando digo não foi intencional, tipo, não fui lá com intenções de matar ninguém. Certo. Não. Eu fui lá para buscar o meu dinheiro, mano. Eu fui lá conduzir o meu próprio carro, vesti um casaco de cabedal branco, bandana vermelha, tipo, se eu tivesse intenções de alejar alguém, não seria assim. A polícia pode me ver, tipo, o carro nas câmaras, que Londres, Inglaterra é o país com mais câmaras do mundo, mano. Certo. Então vocês podem ver a minha trajetória toda, sair da discoteca. Deixei 3 damas no meu cubico, onde eu ia voltar
Eu pensei, eu vou lá rapidamente, logo que esse gajo me ver, ele sabe que eu já, essa hora já vou saber que ele já está na cidade. Então, para ele estar aí sem medo, deve ter a minha massa. Yeah. Ele está aí relaxado, tipo, nada pode acontecer, ele deve ter a minha massa, porque ele não é estúpido. Então fiquei naquela, eu vou buscar a minha massa, depois volto, vou para essas boas, e no dia seguinte eu tinha comprado um carro. Aquele carro que eu fui lá, um carro que comprei mesmo, tipo, naquela semana. Eu tinha planos de pôr o carro no barco e bazar para a Holanda, visitar o Mokota Big Bucha. No dia seguinte, estás a ver como é que o mundo é, mano? Yeah. Naquela noite, se alguém não me ligasse a dizer que o Madia voltou, eu me esqueceria daquele dinheiro durante umas semanas e basava para a Holanda, e provavelmente isso não aconteceria. Eu não estaria aqui. Certo. Agora alguém me ligou, não consegui ignorar aquilo. São 3.500 libras, mano, não consegui ignorar aquilo. Na altura, a cena tinha a ver não com necessidade de dinheiro, mas sim com a tua cena de liderança, do boss. Sim, tipo, me deves massa, vou buscar a minha massa, estás a ver? Não estou a pensar que vais ter que morrer por causa da minha massa, vou buscar a minha massa. Não tenho intenções de te magoar. Podemos entrar em uma discussão, podes levar uma chapada ou duas, mas, tipo, não estou a pensar que vou matar alguém, mano. Foi com arma? Não foi com arma, foi com faca. A arma ficou no... É isso que eu expliquei no tribunal. A arma ficou no carro. Uma faca, nem entrei com faca que estava lá já na casa. Porque repara, eu já tinha acesso naquele cubículo quando operava boa, então eu já sabia entrar na porta de trás, etc. Como era tarde, eu entrei na porta de trás, fui na porta de trás, bati e notei que a porta estava aberta. Certo. Quando cheguei no cubículo, falando a sério, quando cheguei lá a festa já tinha acabado. Então, in hindsight, se tivesse que fazer essa história de novo, provavelmente a coisa certa de fazer era o que a luz está apagada e de certeza caí as crianças também no segundo andar do cubículo. Eu sei que o Madia voltou, já está aqui na cidade, vou voltar amanhã de manhã. Mas naquela de Madia já desapareceu durante 1 ou 2 meses. Amanhã tenho que viajar de manhã. 3.500 libras vão fazer diferença nessa viagem também. Estás a ver? Yeah. Então, em hindsight, não estou a pensar que alguém vai ser morto. Chego lá... Um promenor que eu não levei em consideração é ele descobrir que eu tenho operado a boa dele. Ok. Estás a ver? Então, foi isso que levou o rapaz a me atacar. Ele que me atacou, mano. Eu não ataquei o homem, ele que me atacou. Mano. Isso... Tu foste apanhado em flagrante ou fugiste? Fugi, mas fui apanhado, fugi quando, porque no meio da situação, aquilo foi uma situação descontrolável, mano. A situação estava fora do meu controle. O rapaz me atacou com uma vigorosidade. Eu tive que mesmo, tive que me concentrar mesmo físico. Sim, lhe dei mesmo uma boa, estás a ver? E no meio dessa situação, a miúda que estava aí fugiu de casa, fugiu daí e foram chamaram a polícia e eu ainda consegui entrar no carro, fugir. Eu tinha uma arma no porta-luvas, deitei aquilo no rio, que é para não ser apanhado com a arma. Mas depois pronto, me apanharam logo, mano. Helicóptero, me seguiram. Era impossível de escapar. Ok. E teu pai, brother? Como é que é o teu pai hoje contigo? Que é que o teu pai, imagina, a minha filha tem 12 anos e quando a minha filha faz merda com 12 anos, eu me questiono a mim, o que é que eu fiz de errado? Entendes? Sim. Sim. Qual é que é que tu tens, qual é o conhecimento que tu tens do posicionamento do teu pai? Felizmente, eu não me sinto abandonado pelo meu pai. Não me sinto abandonado. Que ele está desapontado comigo, acredito que provavelmente está.
Mas eu acho que tipo estamos numa fase onde ele tipo no fim do dia continua a ser filho dele, não? Ok. Eu acho que o facto de que eu estou preso há 12 anos, isso lhe dói mais do que as merdas que eu já fiz ou as preocupações que eu já lhe causei. Certo. Acredito que ele esperava melhores coisas de mim. Acredito que ele fez tudo na vida que ele pôde, que é para eu não estar numa situação onde eu estou, que é para não me meter em coisas onde eu me meti. Ele não é culpado. Claramente não é culpado de nenhuma das escolhas que eu fiz na vida. Ele, como pai, não tem culpa nenhuma. Ele não fez nada de errado para mim. Pelo contrário, ele fez por mim mais do que muitos outros pais fizeram. E a única pessoa que tem a culpa sou eu. Não é o meu pai, não é a minha mãe. Sou eu. Eu não podia escolher melhores pais do que tenho, mano. Sou eu. E outra coisa, só para um pormenor, estamos a falar acerca do que aconteceu. Apesar de eu ter me defendido, eu quero deixar claro que não me sinto orgulhoso. Não me sinto orgulhoso de que, pelo facto de que as minhas ações causaram a morte de alguém, porque é uma mãe que perdeu um filho, é um pai que perdeu um filho, é um filho que perdeu um pai, é uma irmã que perdeu um irmão, e sinto meus pésamos e não sinto pena da família, e não estou orgulhoso do que aconteceu. E se o tempo pudesse voltar para trás, eu não me metia nessa situação. Não glorifico o que aconteceu. Não me sinto que sou um homem duro ou que sou um homem gangsta ou whatever por ter causado a morte de alguém. Mas sim, eu apenas não quis que fosse o meu pai ou a minha mãe a perder o seu filho. Eu fiz tudo que é para sobreviver. Eu fui com intenções de buscar o meu dinheiro. Infelizmente as coisas não correram como eu pensei que haveriam de correr. Mas os meus pensamentos e os meus pésamos sempre estarão com a família da vítima. E não quero que eles olhem nessa situação como... Apesar de eu tentar explicar que foi defesa própria, não quero que pensem que eu não sinto pena do que aconteceu. Porque sinto imensa pena. É algo que vai viver comigo para sempre. Vindo de onde eu vim, morte não é novo, brutalidade para mim não é novo, atrocidades para mim não são novas, são circunstâncias da vida. Eu não escolhi onde nasci, eu não escolhi as coisas que eu tive que ver. Eu vi coisas quando eu tinha 4, 5 anos que não devia ter visto. Até hoje ainda tenho pesadelos de certas coisas, mas aceito que todos temos um percurso diferente na vida. Mas eu quero deixar claro que a família da vítima, que eu sinto as minhas pésames pelo que aconteceu e não me sinto orgulhoso pelo crime que me levou a estar aqui dentro, apesar de ter sido defesa própria. Certo. É. Zau, que conversa, que história, mano. Imagina, gosto muito de saber que não tens culpados e sabes que o único culpado de tudo o que pode ter acontecido não certo na tua vida é absolutamente por culpa tua. Estás a ver? Sim. Como é que tu pretendes fazer 2 para frente? Tu vais sair em 2 anos. Como é que se anda? Provavelmente tens de ir para Angola. Provavelmente não sei quais são as ligações entre Portugal
a Europa e o Reino Unido agora, em termos já fato, foste deportado da Inglaterra, acredito por o Reino Unido já não estar na União Europeia, existem fortes possibilidades de voltar na Europa, entendes? Sim. Acredito que esses 16 anos também é uma reabilitação daquilo tudo que tu querias há 16 anos atrás. Sim. A tua forte facilidade em cair para merdas, para tentação, estás a ver? Sim. Bem, mas acredito que há coisas que você vai continuar a gostar. Andar com dinheiro, não trabalhar para ninguém. E a música não vai te dar isso tão cedo. É isso. Quais são os teus planos? Uma das coisas que eu ganhei estando preso acredito que ganhei, porque só vamos ver em prática quando eu sair maturidade de ver as coisas, paciência. Sim. E ver as coisas de longo prazo. Uma das coisas que eu não fazia antes de ser preso, eu queria viver no momento e responsabilidade. Tendo o nome que eu tenho o sobrenome que eu tenho, quando eu era mais jovem eu sempre achei que não era justo, porque quando tu vês de uma família onde eu venho, há sempre as pessoas que vão te dizer sim, mas poças, você, olha a tua família, o teu pai, tens que te comportar, etc. O rebelde em mim, sempre achei que, olha, mano, eu não escolhi, não foi nem a minha culpa que eu nasci na família onde eu nasci, então não me ponhas isso nos meus ombros, eu faço o que quero porque eu sou a minha própria pessoa. Certo. Mas chega a um ponto que eu vejo, por exemplo, as pessoas porem isso nos meus ombros, mas agora, crescendo um pouco, eu achei que aquilo era falta de maturidade. Quantas pessoas gostariam de estar nas posições onde eu já tive? Ou de ter o pai que eu tenho, a história da família que eu tenho, que vem muito antes do meu pai até, da Cabinda, etc. Mas vendo a idade dos meus pais, aquela responsabilidade começa a cair nos meus ombros, queira ou não queira. Então espero que são esses fatores que me vão guiar na estrada certa. Eu fiz planos suficientes durante esses anos, tive muitos anos para fazer planos suficientes, que é para poder viver uma vida em que não me faça voltar à cadeia. Quem eu sou, as tentações, as coisas que eu gosto de fazer, a mentalidade, é difícil de mudar, porque dizem que o homem não muda, né? Como dizem, né? O homem dá um tempo. Mas a única coisa, eu não posso fazer promessas, mano, mas a única coisa que eu posso dizer é que eu vou tentar o máximo manter-me na estrada certa e concentrar-me em coisas que em longo prazo. Essa é a única coisa que eu posso fazer, mano, e tentar implementar os planos que eu fiz e esperar que as coisas corram bem. Não há milagres na vida, não há milagres físicos, não há milagres mentais. Apenas é implementar os planos que eu tenho feito esses anos todos. Tive anos suficientes que é para criar uma estratégia em que me mantenha fora de sarilho da melhor maneira que eu posso. Certo. Mas não posso fazer promessas, mano, porque eu sempre fui o que sempre fui e it is what it is. Zau, música. A música é uma cena que é aquela cena que você não fez e sempre quiseste fazer bué e agora sentes a possibilidade, é o mais fácil de se fazer, ou realmente você olha na música como uma verdadeira saída? Eu olho na música, não posso chamar uma verdadeira saída, mas olho para a música com algo que eu sei que eu posso fazer, com algo que eu sei que eu tenho a capacidade
de fazer. E até, se podemos falar de arrependimentos, uma das coisas que eu acho que eu devia ter feito muitos anos atrás é me concentrar na música mais do que me concentrei. Porque, para mim, é tão fácil escrever música. Aquilo para mim é bem tão fácil que eu achava que tipo não tinha que me concentrar, mas eu acredito que se eu passasse mais tempo no estúdio do que passava na rua, provavelmente também as coisas Seria outro caminho. Seria outro caminho. Yeah, as coisas seriam outro caminho. Na América, em Filadélfia. Exatamente. Yeah. As coisas seriam completamente diferentes, que eu acho, na minha opinião. E então, musicalmente, e também temos que olhar de uma maneira realística. Como rapper próprio, lançar música como um rapper, eu não quero chegar nos 40 e tal anos ainda está a lançar mixtapes e etc. Mas agora, o meu amor pela música, enquanto eu puder, enquanto as letras vierem, enquanto eu tiver a energia, sempre fazerei música. Mas também sempre estarei ligado na vertente de produzir e ter uma record label e coisas desse género. Ou seja, a Sim. música não é uma saída como intérprete, mas sim como businessman. É Fogo Automático Records, é onde eu estou concentrado. E posso-te Fogo Automático garantir, Records. que o brother que está... Eu tenho uma admiração estúpida do brother que está a abolir contigo. Didinho. Yeah. Aquele Imagina, é meu irmão, é meu irmão de outra mãe, meu tropão, militarão. yeah. É um brother que está sempre aí para mim, do que der e vier. Já conheço o Dias há mais de 20 anos. Nem sempre tivemos a possibilidade de estarmos ligados devido ao meu estilo de vida, mas eu sei que é um brother com quem sempre poderei contar. E sim, Fogo Automático Records é Nigazao e Dias, de certeza absoluta, mano. Tenho possibilidades de falar com Eddie Pipoca do Bantu Man. Isso para mim é uma vitória, mano. Estás a ver? Agora, quando tiver possibilidades de gravar música de novo e se tiver ajustes de conta, sim, contas vão ser ajustadas. Oh yeah, believe that. Está-se bem, meu irmão. Está-se bem. Muito obrigado a todas as autoridades da justiça inglesa que nos permitiram estar mais de 2 horas com Nigazao. Shit. Estamos aqui está a escolher muito esses gajos, quem está a ouvir isso aí. Estamos aqui Cabrões. a conhecer a história do Zao. Estamos aqui a avisar o Zao que quando ele chegar vai encontrar pequenos selvagens no microfone, entendes? Para ele vir com alguma humildade, entendes? Porque os Kings já não são Kings, os Kings têm 16, 18 anos, estás a ver? Sim. Conseguimos fazer uma cronologia desde dezembro de 84 até 28 de agosto, o dia em que faz aniversário o primeiro presidente de Angola, que é amigo pessoal do tio Jonas Malheiro Savimbe, que o Zao conheceu. Estamos na Bantu Man. Essa conversa tem o âmbito de ser apenas em texto, que vai sair nos próximos tempos, mas também vamos escolher todo o áudio para ver se conseguimos fazer um podcast, porque é fixe o pessoal ouvir a voz do Zao também, não só em rimas, perceber quem é esse homem que não culpa ninguém por tudo o que lhe aconteceu até hoje, e agradece ainda por ter o apoio de muita gente, principalmente a sua família e o Didi. Sim. E posso dizer alguma coisa? Claro que sim, irmão. Agora, para todos aqueles jovens que ouvirem essa entrevista, para aqueles jovens que de uma maneira ou outra já ouviram falar do Nigazao ou já ouviram a música do Nigazao, curtam a minha música, curtam as minhas rimas, sintam o talento, até aprendam com talento se conseguirem, mas uma coisa que eu não quero que vocês façam é não glorifiquem o meu lado negativo.
só o Nigazal pode calçar os sapatos do Nigazal. Então, quando vocês ouvem certas músicas, apesar de parecer que eu estou a glorificar certas coisas, não, mano. Há muita coisa que eu já fiz, há muita coisa que eu faço que é o que vocês não devem fazer. Então, não sigam o meu lado negativo, aprendam com os meus erros. Porque seguir os meus passos, mano, provavelmente vais acabar no cemitério, num hospital, e se tiveres sorte, podes acabar numa cadeia. Apesar de tudo, eu tive sorte. Apesar de estar trancado há muitos anos, as consequências das coisas que eu já fiz, as consequências de certas decisões que eu já tomei na minha vida, podiam ser muito piores do que são. Então, por favor, aprendam com meus erros, não sigam os meus passos. E é essa. E outra coisa, como eu já deixei claro aqui com o brother Eddie Pipoca, de tudo de mal que eu já fiz, de todas as más decisões que eu já tomei, não foram tomadas devido porque não tive outra escolha. Foram decisões que eu tomei porque quis tomar. Então, se tiver as possibilidades que eu já tive na vida, aproveita. Aprendam com meus erros, não sigam os meus passos. Na parte política, eu tive que dar a minha opinião da maneira honesta, de uma maneira com respeito. Há muitos que não vão concordar com coisas que eu disse, mas é a minha verdade. Musicalmente, dinheiro para advogados, clássicos da cela, parte 1. Espero que curtam Fogo Automático Records. Eu quero mandar um abraço ao meu nigga Dias, que está comigo diariamente, não me julga. Quero agradecer aqui ao meu brother Eddie Pipoca. E estamos juntos, meu. Estamos juntos. Muito obrigado, Zé. Muito obrigado. Essa é a primeira de muitas vezes que vamos falar daqui para frente. Vamos acompanhar ao máximo essa tua trajetória nesses 2 anos que faltam para estar aqui fora conosco. Queremos ser provavelmente os primeiros a sentar contigo pessoalmente, entendes? E ouvirmos a tua evolução. Espero que as condições onde estás hoje melhorem para tu conseguires desenvolver a tua música. Espero que tenta estar o mais sossegado possível para ajudar que esteja aqui realmente em 2 anos. Está-se bem, companheiro? Está-se bem, meu tropa. Está-se bem. Muito Estamos obrigado. juntos. Abraços. Um abraço, mano. Vá, força aí.